Olá, o assunto desse vídeo é sobre a pressão arterial, a pressão alta, como é conhecida. E todos nós temos alguém perto da gente que tem esse problema, ou às vezes até você mesma que está assistindo esse conteúdo está tomando medicação ou tem crises de pressão elevada demais, ou pressão muito baixa também. Então, o Dr. Hammer, da medicina germânica, ele pesquisou por que nosso corpo faz isso. A gente aprendeu que o que faz elevar a pressão arterial é o sal, é a má alimentação, a vida sedentária. Só que o doutor que pesquisou a medicina germânica, ele era médico, ele tinha todos esses conhecimentos, mas ele percebeu que estava faltando mais algo, estava por trás das artérias precisarem de uma medicação para funcionarem normalmente, né? E ele também percebeu que a pessoa tomando medicação por muito tempo era a causa dos infartos, causava a morte das pessoas, né? Então ele descobriu que a medicação não solucionava o problema em si, mas a medicação ajuda a normalizar e parecer que está tudo bem. Então, sempre diante de uma pressão, uma crise de pressão alta ou pressão muito baixa, precisa de uma reação rápida, né? Claro, claro, para salvar a vida da pessoa, né? Mas a longo prazo não é a solução tomar medicação, né? Então, por isso, estou trazendo esse conteúdo aqui para você ter um conhecimento mais aprofundado sobre a tua causa, ou também, se você é terapeuta, muitos terapeutas da medicina germânica são colegas meus, a gente está estudando sobre isso para a gente ser cada vez mais assertiva em salvar vidas, né? Então, eu sou diabética, ex-diabética, hoje sou terapeuta especialista em diabetes e doenças crônicas, porque todas as doenças podem convergir, culminar em diabetes ou em infarto, né? Ou em outra doença muito séria que pode precisar de medicação para sempre. E com tudo isso que eu aprendi com a medicina germânica, conhecimento sistêmico, com todas as outras técnicas que eu aprendi, eu vi que não precisa continuar assim. Eu era uma pessoa que tinha muito, muito medo das doenças. A minha mãe tinha muitas doenças crônicas, várias. Então, ela tomava medicação para pressão alta, ela tomou por muito tempo. E antes dela ter pressão alta, ela era igual eu, pressão baixa. Aí, como a minha pressão baixava demais, eu sempre precisava comer, sempre precisava de algo comigo no trabalho, na escola, para me alimentar, porque a minha pressão baixava demais. Eu perdia a capacidade de raciocínio, eu perdia minhas forças físicas, de fato, né? Nunca chegava a desmaiar, mas eu perdia toda a capacidade, né? Então, através disso, quando eu conheci mais o porquê a minha mãe precisou tanta medicação, teve tantas falências de órgãos, falência pulmonar, renal, cardíaca e diabetes, eu entendi que eu estava caminhando para um local igual dela, ou pior, porque eu estava mais nova, com sintomas mais sérios já, né? Então, o assunto de hoje é aumento da pressão arterial devido ao desgaste, à estenose da artéria renal, que é o que causa o infarto fulminante, né? O infarto tem várias causas, um pouco, às vezes pode ter mais uma causa, pode ter mais situações, né? Mas a artéria renal e a artéria do coração, que são as que trabalham em conjunto, né? Então, a maior causa de óbito das pessoas de infarto por causa de pressão alta, está relacionado com isso que eu vou trazer aqui. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe sua curtida. E se durante a escuta daquilo que eu trago você ficar com dúvidas, se você quiser contribuir também, eu agradeço. Pode escrever abaixo do vídeo que eu sempre respondo. E também, se você quiser falar mais comigo, buscar uma solução mais assertiva, basta me encontrar tem muitos locais para você me achar. Esse nome que está aqui abaixo é o perfil do meu Instagram, e lá no Instagram eu falo só sobre diabetes. Mas como todas as doenças, como eu já falei,
todas as doenças convergem para a diabetes ou para uma outra doença crônica, né? Então, a pressão arterial alta ou baixa vai culminar em outra doença. Ela não vai parar por ali, porque ela é um sintoma, ela é só um sinal que teu corpo está com algo debilitado, né? Pode ser um sinal de envenenamento se você come muito errado, sim. Agora, se você tem uma alimentação mais ou menos parecida com a dos outros, tirar todo o sal vai ser um paliativo assim, igual tomar uma morfina para o câncer, né? Não vai ser a solução, né? Mas vou falar mais sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, como funciona esse aumento da pressão arterial através dessa estenose, através desse desgaste dessa artéria, né? Estenose quer dizer o quê? Toda vez que tem um estresse funcionando, a artéria precisa crescer de tamanho e ela vai. As artérias são igual um encanamento. Você coloca soda ali, se você desentope pia em casa, faz coisas que você coloca soda continuamente, que a medicação é isso, né? Você está injetando soda todos os dias, né? Então você coloca soda todos os dias. O que acontece com o encanamento da tua pia? Vai chegar um momento que vai romper. E a pressão arterial, ela funciona mais ou menos assim. São coisas contínuas que estão acontecendo e entope de novo e você não está resolvendo a causa, que sempre a causa não é tratável com medicação. Porque a medicação é necessária, sim, para salvar a vida, né? Mas ela não cura na raiz o problema. Então, como que funciona isso? A artéria que vem do rim, ela transporta o sangue já oxigenado, rico em mineração, em todos os nutrientes. Essas artérias, elas transportam esse sangue do coração para os rins, para fazer o processo de nutrição e a respiração das células, né? Então, as artérias, elas têm essa função. O sangue passa em todos os órgãos. Ele passa no coração, passa no rim, passa no fígado e vai transportando, né? E as artérias renais fazem isso, passa pelo rim para filtrar e pegar os nutrientes dos outros órgãos, passa pelo intestino, e o corpo precisa fazer esse transporte e isso precisa funcionar, precisa ser leve para que a gente não infarte, né? Para que as artérias não entrem em estresse e não aumentem de tamanho. Então, as veias renais, elas carregam o sangue já oxigenado pelo rim e levam de volta. Depois que o rim filtrou tudo, eles levam de volta, transportam de volta para o coração. E vai assim fazendo todo esse processo, né? Então, quando esse processo da sangue nas artérias está sendo muito forçado por uma péssima alimentação, por falta de água limpa no corpo, falta de exercícios físicos, falta de nutrientes na nossa alimentação, falta de um bom funcionamento do nosso intestino, do nosso sistema digestivo, o rim não consegue fazer essa limpeza, porque falta nutrientes. E às vezes tem excesso de minerais, tem excesso de coisas no rim, né? Então o rim vai enchendo de pedras, vai até causando também pedra no rim, né? Então, o rim que trabalha muito forçado, toda essa excitação que vai sendo forçada, o rim não consegue fazer o trabalho de filtração e o corpo todo não absorve os nutrientes. Então, isso vai ficando um trabalho cada vez mais forçado e a pessoa vai ficando cada vez mais frágil, vai envelhecendo mais rápido. A pessoa que tem pressão arterial elevada, ela tem um envelhecimento precoce das células do corpo. Então, se você quer manter o teu corpo jovem, você precisa dar tudo para o corpo, tudo que ele precisa. E o que o corpo precisa não é nada químico, são coisas que fazem ele trabalhar com leveza. Então, o que você precisa dar para o corpo? Muitas coisas que nosso corpo é natureza, igual às plantas. O que o corpo precisa? O mesmo que uma planta precisa: sol, água, luz, alegria, ambiente confortável, um espaço
convivência com pessoas, a planta não precisa convivência com outras plantas. Só que uma planta que vive isolada, uma planta que depende da planta, se ela é feita para ser uma planta que se desenvolve em grupo e você coloca ela isolada, ela não produz. Por exemplo, planta um pé de milho numa terra fértil, bem cultivada, lá longe dos outros, para ver se ele vai produzir milho. Não vai, porque ele depende dos outros. E nós, seres humanos, somos assim. Se a gente não está perto de outros, só que não pode estar perto demais, igual o pé de milho também, sufocado, a gente não tem uma vida com leveza, né? Então, os conflitos biológicos que também estão por trás dos problemas de pressão alta, têm muito a ver com esse excesso de pessoas ou falta de pessoas perto da gente, né? A gente está como um pé de milho que está por dias muito isolado, na época que a gente deveria ser fertilizada, ter nutrientes, absorver tudo de bom que vem dos outros. A gente às vezes está muito isolado e num outro momento que a gente precisaria estar em paz, não ter ninguém sufocando a gente está sendo sufocada, né? Então esse desequilíbrio que é a nossa vida, ele tem muito a ver com os conflitos de pressão alta porque isso causa conflitos biológicos no nosso corpo, né? Então, quando a gente vive situações de conflitos biológicos, que eu vou falar ainda, as artérias vão diminuindo o fluxo sanguíneo, tanto no caminho de ida para o rim, como no caminho de volta para o rim, que fornece o sangue e mais sangue e menos sangue para o rim e para o coração, né? Então, esses receptores que deveriam receber um sangue de uma forma equilibrada, tranquila, fluindo, o coração recebe um sangue com uma tensão baixa. Então, o sangue chega no coração sem força, sem vida. E quem faz o coração pulsar é o sangue que chega ali. Não é o coração que faz o sangue pulsar. É o contrário, é o sangue em movimento que faz o coração pulsar. Então, quando o coração vai pulsando mais devagar, você mede lá a tua frequência cardíaca, ela está abaixo do normal, você pode saber que teu rim também está trabalhando abaixo do normal. Não está conseguindo ah, ativar, filtrar o sangue. E isso vai virar um ciclo vicioso de doença, de intoxicação no teu corpo. Vão vir doenças de intolerâncias alimentares, vão vir outras doenças que vão ser cronificadas, não causadas por causa disso, né? Mas elas vão ser cronificadas, né? Porque se você tem intolerância à lactose, por exemplo, que não existe também, em outro vídeo eu explico sobre isso, intolerância à lactose não é a intolerância que a gente aprende, mas se teu intestino está sempre inflamado, ele não vai guardar os nutrientes que o rim precisa, que o sangue precisa, né? Então, o sangue vai chegar com uma tensão é igual a eletricidade, né? A pressão, ela vai chegar numa tensão baixa ou alta demais, né? A tensão baixa quer dizer o quê? O corpo vai elevar a tensão para você ter força. Então, o que que é a pressão alta? O corpo está precisando de mais pressão para que o sangue passe pelo rim, que ele passa por todos os teus órgãos internos, passe pelo teu intestino e chegue ao coração e faça esse movimento da vida que está acontecendo. Então, essa é a causa da pressão alta. Aí faz sentido você tomar remédio para pressão para baixar a pressão? Vou deixar esse questionamento contigo. Se o teu corpo está aumentando a pressão para que o sangue consiga chegar no coração e consiga voltar para o rim para fazer a limpeza, teu corpo precisa disso, porque senão o teu coração vai paralisar, teu rim vai paralisar, o corpo faz mais força para manter o teu corpo em funcionamento. Esse é o propósito biológico da pressão alta. O corpo está tentando salvar a tua vida. Agora você vai lá e toma uma medicação para baixar essa pressão, uma medicação contínua todos os dias,
e não trata a causa dessa estenose da artéria, não trata a causa dessa pressão alta, o que vai acontecer? O corpo não vai conseguir aguentar muito tempo isso, né? Então, é muito comum as pessoas que têm pressão alta ter quedas súbitas de pressão. Por isso mesmo, porque se você viver muito tempo com a pressão alta, isso qualquer profissional da saúde saiba, ou também nós, pessoas analfabetas no sentido de medicina convencional. Se a pressão está alta há muito tempo, as artérias vão se romper. Agora, se ela está baixa há muito tempo, acontece o coma diabético, acontece os comas. Então, o corpo precisa ter o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O sangue precisa estar fluindo de uma forma leve, de uma forma natural entre um órgão e outro. E o que vai fazer isso ficar normal é você se alimentar bem, fazer movimentos físicos, tomar água limpa o suficiente para o teu corpo. E água limpa quer dizer as primeiras horas da manhã, tomar água natural, porque o corpo durante a noite desidrata. E se você levanta de manhã e não toma pelo menos 1 litro de água antes de tomar café, você já está envenenando o teu corpo de novo, né? Então, o rim e a pressão vai normalizar se você tomar mais água de manhã. O certo é tomar 2 litros de água antes de tomar café. Aí você vai dizer, nossa, então eu vou desmaiar. Você vai desmaiar porque você não habitua teu corpo. Porque teu corpo está viciado em doces, em cafeína, em tantas coisas, né? Então você de fato não pode fazer isso de repente. Mas adote esse hábito. Você acorda de manhã, tome um copo de água ao natural. Faz a tua higiene. Claro, tem que escovar o dente primeiro, né? Mas faz o teu. Levante 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo. Você quer viver até os 90 anos com saúde, mas você não quer pagar o preço de ter saúde, você não vai viver até os 90 anos com saúde. Porque quem toma medicação para a pressão arterial não vai ter saúde por muito tempo, porque já está sem saúde, porque já está dizendo, ó, teu corpo está que nem uma rede elétrica, alta tensão ali, e você está só jogando água fria nele, né? E você não está observando, né? Então, as dores de cabeça, o edema pulmonar, eles são causados por tempos prolongados de falta de oxigenação dos órgãos internos. E a diabetes também é uma consequência disso, né? Pode não chegar na diabetes, mas pode chegar num Alzheimer, pode chegar numa. Nossa, quantas pessoas, quantas doenças que a gente vê. Uma amiga minha está internada com o intestino totalmente, tiraram todo o intestino dela, está tudo cheio de drenos, vários drenos no corpo, até o de alimentação, né? Que vida! Pessoas novas com a vida assim. Então, pode ser que ela nunca chegue no diabetes, mas faz diferença ela ter diabetes ou não, no caso desses? Ela não tem mais vida. Ela está totalmente dependente dos drenos e da medicação e acamada, precisando 100% do tempo de cuidados, né? Então, não importa qual a doença você está prevenindo, mas olha a qualidade de vida que você vai ter se você olhar para a causa real da tua pressão alta. Então, o conflito biológico relacionado ao rim, a essa situação da pressão alta, é medo. O medo devido a uma deficiência renal. É, medo por você, medo pelos teus entes queridos, medo por perder um relacionamento, medo de viver, medo de se sentir inútil. São conflitos existenciais que parecem pequenos para você, né? Ah, eu não fiz carteira de motorista porque eu tenho medo de dirigir. Eu não consigo andar de bicicleta porque eu tenho medo de cair. Fiquei muito tempo falando isso. Aí eu não consigo falar em público. Eu sou uma professora que eu fui trabalhar na creche, na educação infantil, por 20 anos, porque eu tinha medo de falar para pessoas que sabiam falar comigo, pessoas que me enfrentavam, né? Então eu tinha um medo
de me manifestar, medo de me expressar. E eu sempre tive infecções urinárias, né? E pressão baixa a vida toda, né? E eu não sabia que esse medo na vida real, era o causador da minha pressão baixa, era o causador da minha obesidade também, e foi também o causador da diabetes gestacional. Então, o medo, o conflito de medo, de desvalorização, de não se sentir capaz, eu queria muito fazer isso e não consigo. A gente acaba até dizendo, eu queria, mas não é importante para mim. Se você tem doença, é a tua boca que está falando essas mentiras. Se você tem doença de pressão alta, tenha muito a ver com você queria muitas coisas que você não está fazendo. O corpo nunca consegue mentir. A tua boca, a tua mente, você conta muitas mentiras para você mesma, né? Mas o corpo não mente, né? Então, essa pressão alta há muito tempo, mesmo tomando medicação, o que que pode acontecer? Fechar total as artérias, e o que acontece? Quando fecha as artérias, acontece ou o infarto ou o AVC. Então, às vezes, o AVC, ele não é fatal o primeiro. Então, tem pessoas que têm um AVC leve, e todos nós temos AVC todos os dias. Leves. Leves, que a gente nem percebe, né? Quando a gente, por exemplo, de repente a gente vai perdendo, esquece uma coisa, esquece outra, lá dentro do nosso cérebro já aconteceu pequenas sinapses. Mas o que acontece também lá no nosso cérebro? Nosso, nosso corpo tem a capacidade de abrir novos caminhos, né? Então, fecha um caminho aqui por AVC, você fecha uma artéria, abre outra. Isso acontece no coração também. O infarto, os infartos pequenos que a gente tem, eu acompanhei minha mãe muito tempo, né, por causa de problemas cardíacos. Toda vez que eu dizia, ela teve um infarto, o médico dizia depois de fazer vários exames, né? Gastar muito dinheiro, né? Então ele sempre dizia, ela teve um infarto, mas a outra artéria salvou ela. O que quer dizer isso? Que cada vez que a pessoa tem um pequeno infarto, a outra artéria salva, né? Então, quando o corpo não suporta mesmo tanto estresse, tanta situação, o infarto é fulminante, né? Então, enquanto são pequenos infartos, o corpo tem a sabedoria de fechar uma estradinha, abre outra, né? O corpo é muito sábio, né? Também, se você tem problema de alguém que teve infartos, pequenos ou grandes, tem vídeo sobre o infarto já também no meu canal. Então, qual é o significado biológico mesmo? Já falei um pouquinho sobre isso, mas quero reforçar. Por que o corpo traz a pressão alta? Alta. Por quê? Para reforçar as tuas artérias que vêm do rim. Para produzir, ele vai produzir colesterol para fechar aquelas danificações, né? Porque no momento de estresse, o que acontece? A artéria aumenta de tamanho. Quando você está vivendo um medo inesperado, uma situação que você está com muito medo e se você não chegar mais sangue no teu coração e na tua cabeça, você vai desmaiar ou você vai cair. Você não vai conseguir manter o teu corpo diante de um fato inesperado. Por exemplo, acontece um acidente com alguém próximo seu. O teu sangue vai precisar acelerar para você conseguir salvar a vida daquela pessoa. Ou se você depende no que você trabalha, você precisa a todo momento acelerar o sangue para conseguir fazer aquilo que você tem que fazer. Só que se isso se causa algo assim todos os dias, todo momento, e não tem um momento de relaxamento depois, as artérias ficam grandes o tempo todo. E durante a noite, elas são obrigadas, durante o repouso, elas são obrigadas a encolher de novo, senão você, que artérias é igual você pegar um balão, continuar enchendo, 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 ele vai explodir. Então, a sabedoria do corpo, ele faz quando você está em repouso, e precisa ser um repouso não condicionado por medicamento, precisa ser um repouso, assim, de fato, reparador, ele vai restaurar aquelas artérias que se danificaram por dentro, né? Então, o teu corpo sempre vai estar buscando o jeito de salvar a tua vida. Então, se ele traz pressão alta, depois traz colesterol, depois percebe calcificações em alguns locais das artérias. Então, é porque teu corpo está tentando fazer a tua sobrevivência.
ele calcifica aqueles locais onde estava mais necrosado. E, por exemplo, aconteceu 500 vezes daquele mesmo local a artéria ficar necrosada, ela fica fininha. Aí precisou produzir colesterol e cada vez que ele produz colesterol é igual uma massa de cimento ali, né? Ele vai colocando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí no outro dia produz de novo, a artéria aumenta de novo, daí põe mais um pouquinho de cimento. Quem já viu uma obra que você coloca cimento todos os dias no mesmo lugar? Aquilo vai fechar o caminho, né? Vai causar oclusão, né, da artéria, o que vai causar infarto ou AVC. Então, o significado biológico é te fortalecer para que você consiga continuar viva, né? Então, a pressão alta não vem para te matar. O corpo eleva a pressão para você dar conta de vencer aquela guerra que você, aquela batalha que você está travando, porque você tem medo por algo acontecendo dentro de você, né? Então, o que causa isso? O que faz potencializar isso? O que faz isso ficar sério, né? São os conflitos pendentes. Você tem medos lá, desde coisinhas que você viveu lá no útero da tua mãe. Você já herdou medos da tua mãe. Quem já fez terapias, por exemplo, constelação familiar, trabalha isso. Tem muitas terapias que trabalham isso. Os medos transgeracionais. Biologicamente, a gente tem células no nosso corpo de 15 gerações antes, células físicas. Então, no teu sangue, na tua carne, tem resquícios de 15 gerações antes de você. E imagina quanto medo de não sobreviver os teus ancestrais passaram. Quem veio de uma guerra, de um perigo de guerra, quem foi expulso em países diferentes, quem é descendente de escravo, todos vocês, provável que uma, duas, três gerações atrás, vocês saibam de histórias que foram medonhas dos teus ancestrais. E você nasceu com essas células biológicas e emocionais em você, né? Então não é só sobre você, os teus medos, são os conflitos pendentes. Então você se carrega tudo isso sozinha, você não trata a tua psique, o teu emocional profundamente. Então eu vejo muitas pessoas que têm pressão alta que tiram totalmente o sal, que tiram totalmente, mudam totalmente a alimentação. Sabe o que as descobertas científicas já fizeram? Isso muda 8% da tua genética. 8% muda da tua, melhora a tua saúde. E esses 8% faz parecer que tua pressão está ficando equilibrada. Mas, como você sabe que teu corpo se acostuma com tudo, porque tem pessoas que se alimentam muito mal e não têm pressão alta. Teu corpo acostumou filtrar e costumou dar conta, né? A longo prazo, claro que vai ter reação, né? Provavelmente. Mas o corpo se adapta, então você come totalmente sem sal. Com o tempo, tua pressão vai voltar a elevar de novo, porque você tratou só 8% do teu problema. Mas o 92% é causado pelos teus conflitos, pela tua emoção, pelo teu psique, por tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa repetidamente, né? Porque normalmente a pessoa que tem a pressão alta é uma pessoa que está muito na impotência. Ela se sente, ela queria fazer muito mais coisas, né? Ela queria ter uma vida mais leve, ela queria ter uma vida um pouco mais fluida, é igual o sangue nas artérias. A pessoa que tem pressão alta ou pressão baixa, ela queria que a vida dela fosse mais igual uma água que flui. Olha lá para um rio, como a água vai, não importa se tem pedra, se tem planta, se tem terra, ela vai achando um caminho para passar. E quando a gente está com pressão elevada ou baixa demais, é porque a gente sente que nossa água ficou muito parada, ela não está conseguindo fluir mais. Então, sempre é um conflito ligado a fluir mesmo. Tem muito a ver com líquidos, porque o rim é totalmente no líquido. Até o dinheiro, a gente fala lucro líquido. Então, as situações com a escassez, com a falta de dinheiro, com a falta de amor, com a falta de apoio, tudo isso influencia na nossa pressão arterial elevada, né?
Então, se você escutou a minha explicação até aqui, e isso faz sentido na tua vida, na tua história, e, e você acredita que isso pode também despertar uma outra pessoa a, a ter uma visão mais ampliada, a ver esse olhar da medicina germânica em relação à pressão arterial, encaminhe esse vídeo para ela. E lembro de novo, se você não está inscrito no meu canal, tudo para ser divulgado gratuitamente precisa de likes, precisa de curtidas e pessoas inscritas. Porque o YouTube, e todas as redes sociais, elas mostram aquilo que as pessoas reagem, né? Então, se você não curtir, o YouTube não vai enviar esse vídeo gratuitamente para outras pessoas, né? E toda uma não curtida que você não der pode significar que outra pessoa vá a óbito porque ela não ficou sabendo a causa da pressão alta, né? Então, é muito, não é sobre você a curtida. Tudo que acontece contigo não é sobre você, porque você sempre está impactando. Por exemplo, se você, eu falo isso muito na comunidade para os diabéticos, né? Estou com as inscrições abertas para a terceira comunidade agora, né? A pessoa diabética, que ela melhora da diabetes, ela não está salvando só a própria vida, a própria história. Ela está salvando a vida de toda a família dela. Eu digo isso por mim também. Antes de eu começar a estudar medicina germânica, eu já era um fardo para os meus filhos. Eu já era, uma mala sem alça. Eu digo, eu já me sentia um peso para eles. E eles também sentiam isso, né? Eles não falavam isso, mas quando os filhos não vão para a vida, é porque a mãe está sendo um fardo para eles, né? Então, a mãe, ela impacta positivamente os filhos e negativamente os filhos. Então, se você tem pressão alta, não é só sobre você, mas pense nos teus filhos. O quanto, se você continuar agravando, o quanto isso vai impedir que eles tenham uma vida livre. E como você sabe, normalmente quando a mãe doente, filho doente, é raro uma família que a mãe seja bem saudável psicologicamente, emocionalmente, o filho tenha doenças e vice-versa, né? Então, sempre a mãe é a raiz, a mãe é o tronco da família, né? O pai também é muito importante estar saudável, porque quando o pai não é saudável numa família, a família, nós éramos em 12 irmãos, quando o pai ou a mãe ficavam doentes, todos nós ficávamos tensos, preocupados. Então, é normal, quando um filho está doente, toda a família fica tensa, fica preocupada. Então, se você está se cuidando, você vai fazer bem para toda a tua família. E para a tua amizade, para a sociedade no geral, você vai deixar de ser um fardo, mas você pode ser um agente de transformação, né? Então, sempre no lugar que você está, você tem o poder de impactar as outras pessoas. E é importante a gente impactar positivamente, porque impactar negativamente é um pouco triste, né? Faz a gente se tornar de fato diabética.